As Benevolentes, de Jonathan Littell. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui, que é um livro muito polêmico, tá? Acerca desse autor, que é um autor que ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele escreveu esse livro aqui, que bombou, especialmente na França, e por muitos historiadores é considerado o novo Guerra e Paz, que faz alusão ao grande clássico da literatura russa, chamado Guerra e Paz. E aí alguns historiadores falam que esse livro é o Guerra e Paz moderno, tá bom? Pessoal, é importante que eu fale para vocês, logo de cara, que vocês se inscrevam aqui no canal Mergulho na História para acompanhar semanalmente, aos dias de domingo, vídeos novos, onde eu estou sempre trazendo conteúdo novo de livros, assuntos que eu acredito que sejam interessantes. Pessoal, primeiramente sobre o autor. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre esse autor, que em seguida eu vou falar sobre a estrutura física do livro e em seguida sobre o conteúdo. Bom, Jonathan Littell nasceu em Nova York em 1967 e foi educado na França. Estudou em Yale e trabalhou no grupo humanitário Ação contra a Fome pela organização. Fez viagens à Bósnia, à Chechênia, ao Congo e ao Afeganistão. Em 2001, passou a dedicar-se exclusivamente à pesquisa de sua primeira obra literária, As Benevolentes. Publicado na França em 2006, o livro se tornou imediatamente um sucesso de vendas e recebeu a mais importante premiação do país para livros de ficção. Bom, pessoal, ainda um pouquinho sobre o autor. Nesse livro aqui, é difícil, eu que já tenho experiência em ler assuntos relacionados à Segunda Guerra Mundial, e quando a gente vê um autor como esse, é muito chocante a forma como ele descreve as histórias. É um livro extremamente pesado. Nunca eu li absolutamente nada, e olha que eu já li muita coisa sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, mas ele traz uma perspectiva nova. Bom, e muitas vezes até eu me questiono sobre o autor, e aí eu não estou nem fazendo uma crítica pessoal ao autor, mas é difícil você acreditar que uma pessoa sã escreve um livro desse. A impressão que dá é que não tem como você não visualizar que o autor desse livro se trata de um psicopata. É difícil, né? Não estou dizendo que ele seja, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é porque é algo que assusta demais. Realmente é um livro que, se tiver que definir esse livro aqui com uma palavra, eu vou falar que ele é perturbador. Exatamente, perturbador. E aí o que acontece, pessoal? Porque ele faz contrapontos e reflexões que é algo que é muito único, tá? Muito único. Sobre a estrutura física aqui do livro, pessoal, esse livro aqui, que ele tem algo aqui em torno de 900 páginas, como vocês veem, é um calhamaço, tá? E assim, ele promove reflexões. Por que alguns colocam que esse livro, que ele trata primeiro sobre a história, ele relata um romance, uma ficção ocorrida dentro da Segunda Guerra Mundial. Só que ele mistura ficção com os fatos históricos, inclusive fazendo essa conexão entre os personagens. Entre o personagem principal desse livro, que ele é um tenente-coronel da SS, militar de alta patente da SS, e aí ele participa especificamente do grupo onde vai eliminar os judeus perseguidos nos campos de concentração e naqueles cenários de completo horror. E aí o que acontece? Esse autor aqui, ele coloca esse livro dentro de uma perspectiva muito assustadora, porque em todo esse livro aqui de 900 páginas, pessoal, é impressionante como ele fez um trabalho de pesquisa muito sério para poder escrever esse livro, porque em todas essas 900 páginas não há absolutamente nenhum ponto
onde ele menciona fatos históricos, e ele menciona em cada página desse livro, e que esses fatos históricos não sejam realmente verdade, com base em todo o acervo que eu li acerca do tema da Segunda Guerra Mundial. E aí isso realmente impacta muito, porque ele realmente leu muito para escrever esse livro. Isso aqui não tem a menor sombra de dúvidas, tá bom? E aí o que acontece? O personagem principal do livro, o personagem, ele é sem sombra de dúvidas, o personagem do livro, ele é sem sombra de dúvidas um psicopata, tá? Ressentido. Ele, no caso, ele é um homossexual, e ele tem extremamente um processo de extrema raiva das mulheres. Extrema raiva das mulheres. E naturalmente é ele, não quer dizer que todos os homossexuais, claro que não. Estou falando no caso do personagem. E ele tem um certo ódio das mulheres, no caso exatamente porque ele, no fundo, ele queria ser uma, né? E aí ele se torna extremamente violento. É alguém que tem muitos traumas, oriundos desde a infância, tem uma relação incestuosa com a sua própria irmã, que é algo realmente muito chocante. Esse livro, pessoal, eu não recomendo para pessoas que são um pouco mais sensíveis. É um livro que ele mostra cenas realmente de violência ao extremo, tá? Tem assuntos relacionados assim que são muito pesados. Então, assim, eu recomendo que evitem de ler esse livro. Não tenho como falar outra coisa. É um livro realmente muito perturbador, tá bom? E aí, assim, é interessante porque ele faz reflexões. E aí, no caso, esse personagem principal dele, que é um alto oficial da SS, como eu já falei para vocês, ele tem a missão de matar judeus nos campos de concentrações. E aí, o que acontece? E aí, qual é o cerne, resumindo aqui, o suprassumo do objeto de reflexão do autor? Que ele utiliza o personagem. E aí, assim, só para que vocês tenham uma ideia, ele, tipo, na parte de introdução, ele já adverte: não recomendo que você prossiga lendo esse livro. Se você quiser ler, é por sua conta em risco. Ele fala exatamente isso no prefácio. E aí, o que acontece? O personagem principal dele, ele faz a grande reflexão que eu mencionei aqui há pouco, no caso porque, assim, a SS, que era um grupo especializado no extermínio, né, da Waffen-SS, era especializado no extermínio dos judeus nos campos de concentração. E, naturalmente, eles foram completamente colocados nessa situação ao término da guerra. Para que vocês tenham ideia, esses militares, ou esses paramilitares, eles não tiveram sequer direito a serem julgados como os militares. Eles, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles foram considerados criminosos e não militares, por conta das suas ações. Então, assim, eles eram realmente aquele braço mais fanático e mais cruel, digamos assim. Eu vou fazer vídeos especializados só nesse tema, mas a grosso modo eles eram extremamente cruéis. E aí o que acontece? Ele faz reflexões porque hoje em dia existe uma certa cultura entre os estudantes, os historiadores, no que tange à Segunda Guerra Mundial, de criminalização da SS e da percepção de que as tropas regulares da Wehrmacht seria o conjunto integrado da Marinha, Força Aérea e Força Terrestre do Exército Alemão. Eles se desvencilharam dessas ações mais bárbaras cometidas nos campos de concentração. E aí, hoje, de alguma forma, reina essa perspectiva de que o exército regular era limpinho e os assassinos era a SS. Mas aí o que ele promove, e aqui ele coloca isso como objeto de reflexão e de crítica. Ele utiliza esse personagem justamente para combater essa perspectiva. E aí ele traz que exatamente um dos motivos que permitiu o rápido avanço das tropas regulares alemãs durante as batalhas da Segunda Guerra Mundial era de que eles não tinham oposição dentro dos territórios que eles ocupavam. Então, assim, se eles não tivessem, e aí isso é na leitura dele, se eles não tivessem promovido essa onda de assassinatos, os soldados regulares tinham que deter ali um pouco da sua atenção no combate a eventuais conspiradores,
boicotadores, pessoas que ali iriam oferecer alguma resistência. E ele coloca que o fato de não haver essa resistência é fruto do processo sistemático de extermínio de judeus. E aí ele traz essa leitura. Então ele diz que acreditar que o exército regular era bonzinho e eles eram os mauzinhos, digamos assim, é uma perspectiva inocente da guerra. E se vocês querem saber a minha opinião, ele está realmente coerente nesse argumento. Tá? É realmente muito coerente. E assim, é um livro realmente choca. Porque assim, muitos dos livros que eu já li sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, ele mostra os fatos que são ali, que ocorreram. Só que nesse livro aqui, são 3 fontes de barbaridades, digamos assim. Os fatos em si do Holocausto, toda aquela tragédia que ocorreu nos campos de concentração, dentre eles Auschwitz. O segundo ponto são os sonhos. Sim, ele se utiliza do recurso de relatar os seus sonhos, e aí a partir dos seus sonhos, no momento que ele está dormindo, as suas atividades oníricas, e aí ele traz uma perspectiva de novos fatos aterrorizadores. E não bastasse isso, o uso da ficção. Então, tem a ficção por conta de ser um personagem fictício, os seus sonhos também acaba sendo fictício, e a realidade. Então ele mescla tudo isso dentro de um processo que é realmente um livro feito para chocar. Eu não tenho outra palavra para mencionar exatamente isso. É um livro realmente feito para impactar e extremamente difícil de ser lido. E olha que eu já tenho muita experiência, como vocês sabem, em ler assuntos sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas esse é um livro que eu realmente não recomendo para aqueles que queiram dominar mais o assunto pela sua brutalidade. Acho que essa é a palavra. Pessoal, e aqui eu marquei aqui algumas coisas para vocês, sobre reflexões, sobre traços de psicopatia do personagem principal desse livro, tá? Que, por exemplo, aqui na página, eu vou pegar aqui, vou guardar, na página 127, eu vou fazendo aqui com vocês a leitura desse livro, onde eu estou fazendo as marcações. Vou tirar aqui os textos, os post-its, e vou ler aqui junto com vocês, para que nós juntos possamos fazer uma leitura, digamos assim, integrada dos pontos que eu achei mais relevantes durante esse livro aqui. Bom, na página 127, pessoal, ele fala assim, ó, abre aspas, ora, nós tínhamos inventado uma coisa ao lado da qual a guerra vinha a ser limpa e pura, alguma coisa a que muitos já buscavam escapar, refugiando-se nas certezas elementares da guerra e do fronte. Até mesmo as carnificinas dementes da Grande Guerra, que era como era conhecida a Primeira Guerra Mundial, vividas pelos nossos pais ou alguns dos nossos oficiais mais velhos, pareciam quase limpas e justas ao lado do que havíamos trazido ao mundo, se referindo ao nacionalsocialismo. Eu achava isso extraordinário. Então, esse cenário de violência, ele, na sua definição, ele colocava como algo extraordinário. E aí vocês já percebem um traço de psicopatia desse personagem dele. Tá? Outra parte que eu achei interessante aqui é uma reflexão, que ele utiliza os personagens para fazer exatamente reflexões acerca de muitos temas que envolvem não só a Segunda Guerra Mundial, mas envolvem os bolcheviques, né, na União Soviética. E aqui ele traz, por exemplo, na página 365, ele fala assim, ó, ele está fazendo um diálogo entre o personagem principal e um prisioneiro soviético. E aí ele fala assim, nossas ideologias têm o seguinte de fundamental em comum: ambas são essencialmente deterministas. Determinismo radical. Para vocês, determinismo econômico. Para nós. Mas de toda forma... determinismo racial para vocês, né, se referindo que os nacionalsocialistas existia o determinismo racial, enquanto para os bolcheviques era um determinismo econômico. E ambos concluímos que existem inimigos objetivos,
que determinadas categorias de seres humanos podem e ser legitimamente eliminadas, não pelo que fizeram ou até mesmo pelo que pensaram, mas pelo que são. E aqui ele traz uma similitude entre os nazistas e os bolcheviques comunistas da União Soviética, percebe? Porque são pessoas que são, ambos os regimes, eles colocam o inimigo como algo a ser eliminado, não pelo que eles fizeram, mas pelo que eles são em essência. E aí ele fala exatamente dessa similitude, tá bom? Aqui, por exemplo, uma observação que ele fala aqui, pessoal, isso aqui, ó, na página 369 desse livro, é algo que apenas os grandes autores costumam empregar essa forma de escrever nos seus livros. Grandes autores fazem isso. Autores que realmente têm o conhecimento do que estão falando em profundidade. Quando ele está utilizando aqui, ó, o termo para se referir aos comunistas, né, porque a União Soviética naquele momento, a União Soviética é do comunismo e contra o nacionalsocialismo na Alemanha nazista. E aí ele fala que eles utilizam diálogos direto entre os militares, e um fala assim, aqui na página 369, quando o diretor da fábrica tremerá, ele utiliza a expressão tremerá dentro de um diálogo, com medo do movimento do bolcheviques. E o que acontece? Quando ele utiliza a palavra tremerá, ele não fala isso aqui no livro, mas é possível perceber que quando ele utiliza esse termo tremerá, ele está fazendo a alusão ao livro escrito por Karl Marx, chamado Manifesto Comunista, que ele praticamente utiliza muito essa palavra. E aí ele está falando, então o que acontece? Ele não está sendo fiel apenas aos personagens, mas a termos que apenas as pessoas que leram determinados livros conseguem ter a astúcia de perceber que ele está usando exatamente as mesmas palavras dos livros que ele leu para tomar como referência. Isso mostra quão grande autor é esse cara que escreveu esse livro aqui, tá bom? Outras páginas aqui que eu achei interessante trazer aqui para vocês é sobre, pronto, lembra que eu falei aqui para vocês que ele tem um certo processo de orgeriza ao sexo feminino? E aqui fica evidente em várias páginas esse ódio que ele tem às mulheres. E por exemplo, até ele fala aqui na página 388, né, e ele fala assim, abre aspas, todas estas fêmeas ávidas, pintadas, sifílicas, dispostas a sugar o talento de um homem, a circundar sua alma, sem falar do perigo da procriação, onipresente. Por mais que façamos, é inescapável, elas dão sempre um jeito, são abomináveis. Ignomínias de tetas escandalosas, marranas vaidosas, que esperam para dar um golpe de misericórdia. Os odores o ano inteiro. Um homem de ciência deve saber dar as costas para tudo isso, se referindo às mulheres. E aqui vocês percebem o absurdo que é essa perspectiva de visão dele. E aí, assim, ele realmente tem uma visão extremamente negativa das mulheres. E aqui eu até coloquei uma parte aqui que eu fiz a observação, eu até coloquei aqui, recalque, foi o que eu utilizei aqui na palavra. Tá? E aqui ele menciona, tanto aqui que ele fala na página 525, ele fala sobre conceitos que ele fala da banalidade perdão, ele fala sobre o mal banal. E até ele coloca em itálico para fazer um destaque. Quando ele fala o mal banal, ele está utilizando o termo da grande filósofa Hannah Arendt, que para mim é a maior pessoa, a maior filósofa que eu já li acerca de temas como um regime totalitário. Para mim a reflexão mais profunda é dessa autora chamada Hannah Arendt, que eu já fiz alguns vídeos dela aqui no canal e vou fazer mais em breve, tá? E aqui eu te coloco aqui sobre como o autor comunica. Tem uma parte aqui, pessoal, na página 838, que ele coloca que ele utiliza um recurso literário que se assemelha ao que Machado de Assis, nosso grande autor brasileiro, fazia.
que é interagir com o leitor. Então ele coloca, tem uma parte aqui que ele está no ápice da violência, das cenas de brutalidade, quando você está ali com a vontade que dá é parar e fechar o livro e não ler mais. A verdade é essa. E quando você já está com o estômago completamente embrulhado pelas cenas que ele está descrevendo aqui no livro, ele coloca assim, ó, na página 839, abre aspas, finalmente essa história terminou, mas não, ela ainda continua. E aí ele parte nas páginas seguintes a continuar a história escabrosa que ele está nessas páginas aqui falando. Então ele sabe que ele está realmente falando sobre algo que é muito duro, sobre os índices de violência, de abuso por parte dele em relação a inferiores, de assédio sexual, inclusive, todo tipo de sorte de violência, de agressão, de desumanidade. E aí ele é um personagem, ele meio que às vezes sofre, você vê que ele tem traços de bipolaridade, às vezes ele pensa numa perspectiva como se não tivesse consciência do que está sendo feito, e em outros momentos tem a consciência do que está sendo feito, e ele realmente, a violência do personagem é algo estarrecedor. Para que vocês tenham ideia, ele costumava até ficar excitado quando ele via cenas de enforcamento durante durante as cenas de execução nos campos de concentração. É algo que ele realmente era um ser humano, realmente o personagem deplorável, completamente deplorável. E eu nunca li nenhum livro que trouxesse um autor, um personagem principal com tanta sorte de maldade como esse personagem aqui que ele descreve, tá bom? E aqui ele fala sobre alianças antinaturais, e aqui ele fala na página 874, a aliança antinatural dos nossos inimigos resistirá até a vitória deles, mas não muito mais que isso, se referindo que os Estados Unidos conseguiram se aliar com a União Soviética para derrotar o regime de Hitler. Mas que essa aliança, que era na perspectiva dele, antinatural, e que realmente era, não iria durar muito. E aí quando termina a Segunda Guerra Mundial, imediatamente tem início a chamada Guerra Fria, que é a polarização, que é a disputa do mundo entre essas duas superpotências que sagram-se vencedoras do conflito da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética pelo bloco comunista e os Estados Unidos pelo bloco capitalista. E realmente isso aqui, a história mostraria que ele estava certo nessa perspectiva. Então é isso, pessoal. É um livro que realmente, pelo seu índice de brutalidade, pelo seu índice de violência explícita, as cenas aqui são realmente estarrecedoras. Eu nunca tinha lido nada parecido com esse requinte de detalhes, com essa forma propositadamente feita para agredir o senso humano, acho que talvez de humanidade. É um livro que muitas vezes talvez você acredite um pouco menos na humanidade depois de lê-lo. Acaba sendo isso mesmo. Mas é isso, pessoal. Como eu me propus, eu falei um pouquinho desse livro aqui, tá? Que algumas pessoas já me pediam há algum tempo. Agradecer ao meu amigo Renan, tá? que nos forneceu esse livro aqui, escrito aqui no canal Mergulho na História. Renan, meu irmão, muito obrigado, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui alguma pergunta aqui nos comentários. Se você gostou aqui desse vídeo, deixa o seu like, e isso ajuda muito a quem produz conteúdo no YouTube, porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele distribui para mais pessoas, e isso faz com que o meu canal acabe por crescer. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!